A paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento vamos tratar de resolver as questões bíblicas das quais eu prometi para os irmãos aqui na página de estudos teológicos, né? Então, eu venho trazendo aqui um assunto que eu já tratei e disse que ia estar resolvendo. E prometi para os irmãos que a gente estava indo ler numa proporção de dar uma explicação de cada versículo em relação a Gálatas 5,19. E vamos tratar de 4 pontos aqui em Gálatas 5,19. Só no versículo 5,19. Vai ter as referências, eu não vou estar lendo as referências, mas vocês podem estar anotando, meus irmãos, para vocês acompanhar o que o texto quer dizer, o que este versículo traz de tanta riqueza para as nossas vidas, né? O conhecimento que vai nos acercar para que possamos fugir do mal, para que possamos fugir dos laços do inimigo, tá bom? Então, vejamos o que diz o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então, são 4 tópicos, como vocês podem ver, que são as obras da carne, a prostituição, impureza e lascívia. 4 pontos, tá bom? Então, veja bem, acerca das palavras, as obras da carne são conhecidas, consideramos os pontos discriminados a seguir. Vejam bem, essas obras são conhecidas pelo senso natural do homem. O que é conhecida pelo senso natural do homem? As obras da carne, que traz a lei escrita em seu coração, compreendendo seus preceitos pelo discernimento intuitivo. Se você quiser ver a referência, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20 e o 21. E capítulo 2, 14 e 15. Ainda de Romanos. Também são conhecidas mediante a experiência humana, que demonstra aquilo que é bom para os homens, bem como aquilo que lhe é prejudicial. Terceiro ponto. E também são conhecidas essas obras da carne mediante a revelação divina. Os profetas falaram, e os livros sagrados são testemunhas de que é direito e do que é errado. Elas se ostentam por toda a parte, obstruindo e interrompendo-se, espalhafatosas, roucas, impertinentes num desafio arrogante contra Deus, considerando rudemente aos homens. As obras da carne são claramente definidas, sendo tão bem conhecidas como são os diversos aspectos do fruto do Espírito. Sendo esse caso, todos deveriam facilmente tomar consciência do que deve ser evitado e do que deve ser cultivado. Não é necessário nenhuma pesquisa elaborada para que fique demonstrado o que significa cumprir as concupiscências da carne. Então, você avaliando este ponto aqui, você já vai vendo a sua consciência pela carne. Tá certo? Só o ponto das obras da carne. O que eu faço com a carne? As obras da carne, você já tem esses pontos cobrados pela sua própria consciência. O que convém você fazer ou não. O que vai agradar a Deus ou não. Por meio das obras da carne. Isso é um ponto. Agora vamos falar da palavra sobre
prostituição, que é o que o texto continua tratando, segundo tópico. A prostituição. A tradução imoralidade ficaria muito melhor aqui, como a tradução do termo grego porneia, visto que o termo prostituição dá a entender o tráfico comercial do sexo. O sentido original deste vocábulo podia realmente ser traduzido por prostituição, visto que se deriva da raiz grega porne, que significa prostituta. No entanto, o substantivo de prostituição gradualmente foi assumindo um significado mais amplo. O termo básico no grego é paralelo a permene, que significa vender, o que alude ao comércio que as mulheres faziam e fazem do sexo. Porém, a tradução imoralidade indica todas as formas de pecados de natureza sexual. Algumas versões dizem aqui fornicação, mas essa tradução também é inadequada, porquanto atribuímos a esse termo a ideia de pecados sexuais exteriores ao casamento. Todavia, a fornicação e a prostituição são tipos de imoralidade. Na realidade, a palavra grega aqui usada pode indicar até mesmo adultério, isto é, o pecado sexual entre pessoas casadas com outras. Os chamados cultos de fertilidade que havia nos dias de Paulo glorificavam todas as modalidades da imoralidade, transformando-as em atos de devoção religiosas. O dinheiro que as prostitutas religiosas profissionais recebiam de suas nefadas atividades nos templos pagãos eram empregado para o sustento e a expansão de forma de adoração e idolatria. Por isso mesmo, era natural que os judeus sempre tivessem associação à idolatria, a pecados sexuais de muitas variedades. A idolatria, pois, era encerrada como a raiz da imoralidade sexual. A idolatria, pois, somente na cidade de Corinto, mais de 1000 prostitutas religiosas festejavam os seus vários templos pagãos. Vê o trecho de Romanos capítulo 1, versículo 18 a 27, onde Paulo denuncia abertamente os pagãos por sua imoralidade. Entre as muitíssimas razões pelas quais não deveríamos participar de tal forma de pecado, destacamos aquele que aparece em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 a 20 e 10, ainda de Coríntios capítulo 10, de 1 a 13. A saber, tais pecados são uma violação de nosso relacionamento e de nossa comunhão com Cristo. Então, quando estamos tratando aqui da prostituição, logo se cabe num contexto geral. Tanto as mulheres que trabalham, vendendo seu corpo, dizendo-se que isso é uma profissão, isso está indo, meus irmãos, ao encontro da palavra de Deus. Nós estamos aqui confrontando, não é uma sociedade. Nós aqui não estamos confrontando, não é um conceito de vidas que as pessoas acreditam ser certo levar. Nós estamos confrontando a santidade divina. Nós estamos confrontando ao nosso Criador. Existem mulheres e até mesmo homens que vendem o seu corpo, praticam o ato
né? Até mesmo mulheres casadas, homens casados com outras mulheres. Então, estas pessoas, elas estão encalacradas dentro deste contexto, como é um ponto dos quais não pertence ao reino de Deus, mediante o que está dizendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a fonte pela qual rege toda a humanidade. O livro que concede às pessoas o direito de vida e o direito de morte, caso elas escolham. Então, em escolha da morte, aqui está a explicação. Olha, tudo que ocorre do mal está aqui. Serve para você? Não serve. Então, como é que tem gente que diz que tem Deus e vive num ato como esse? Mulheres traindo seus maridos, outras vendendo o seu corpo e ainda bate no peito e dizendo que tem Deus. Espera aí. Veja lá o que as Escrituras estão lhe dizendo. Reflita. Deus quer mudar a sua vida. O Senhor quer fazer algo grandioso em sua vida. Basta você agora analisar e ver o que Deus está tratando para o teu viver aqui. E qual que é a proposta divina em relação a isso aqui. Tá? Para que você não fique dizendo que eu não sei, eu não conheço. Leia, acompanhe o estudo, analise. Reveja quantas vezes você quiser essa passagem. Para que você não viva num mundo de engano. Para que a sua alma tenha paz com Deus e consigo mesma. Sabe? As pessoas estão sofrendo porque querem de uma certa forma. Mas a Bíblia também nos dá uma base para que o povo tome conhecimento das coisas de Deus. Aí a Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, se for por falta de conhecimento, você não vai precisar mais errar. Porque aqui está a palavra de Deus para solucionar o teu problema. Vamos para um outro ponto. Impureza. A impureza, no original grego, é katasia, que significa literalmente impureza, imundícia, refúgio, ainda que figuradamente indicava imoralidade, vício, impureza nas questões sexuais. Tal vocábulo era empregado para indicar uma ferida suja na carne, ou de depravação moral de espírito, iniquidade, embora não necessariamente de ordem sexual. Porém, neste contexto, certamente Paulo tinha em mente as impurezas sexuais praticadas com tantas variedades indefinidas. Os vícios sexuais estão em foco, como a homossexualidade, o abuso das funções sexuais, que corrompem o indivíduo a ponto de torná-lo espiritualmente imundo. Essa mesma palavra era utilizada para indicar a impureza cerimonial na conversão da Septuaginta do Antigo Testamento, adquirida mediante o toque em um cadáver, em um leproso, em um animal proibido e etc. As impurezas sexuais nos tornam imundos, isto é, o que Paulo enfatiza aqui sem especificar nenhuma forma particular de vício. Então, num contexto sexual, o que o casal tem que tomar? O homem ou a mulher tem que tomar uma posição definitiva. Você tem o seu companheiro, você tem a sua companheira. Para que entrar neste campo? Se você escolhe a vida, para que praticar os atos da morte? Que aí você vai se definhando em um mundo espiritual. Você vai diminuindo a sua intimidade com Deus. Tá certo? Então, são pontos que a mulher e o homem devem observar, até mesmo desde os casos dos antigos tempos. Tá? Para que você possa ter uma compreensão do que é ter uma vida com Deus, do que é ter uma vida preservada com Deus. Não está falando aqui não está falando de alguns vícios peculiares que alguém chama de vício. Por exemplo, você tomar o café é um vício. Só que isso aqui não se configura como um vício pecaminoso. Mas é vício. A comida é um vício. Tá certo? É um bem necessário, que é enfeitar essa palavra, mas é um vício.
Mas aqui, quando a palavra no contexto está dizendo do que é aquilo que afasta o homem ou a mulher da presença e da comunhão com Deus. Isso é o que o texto aqui está sendo bem específico, para que você entenda do que de fato agrada ou não ao Senhor. Um outro fator, que é o último elemento deste vídeo nesta noite, que vamos estar tratando, chama-se lascívia. O que é lascívia no seu ponto de vista? Vamos lá. No grego, significa alcélgia, que significa licenciosidade, sensualidade exagerada. Está em pauta a conduta assinalada por indulgência sexual irrestrita, por violar a voluntariedade pervertida. No grego clássico, tal palavra não tinha necessariamente uma conotação sexual. Porém, visto ela ser agrupada a outros vocábulos que têm tal sentido, e por ter tal sentido comum nos escritos de outros autores, é altamente provável que Paulo tinha continuado a frisar pecados sexuais, embora agora o faça sobre a luz daqueles que são exageradamente sensuais, violentos, que abusam da moralidade pública e privada. No texto de Efésios, capítulo 4, 19, veja lá o que está dizendo o versículo. Vemos que aqueles que destroem completamente a consciência, tendo-a cauterizada, entregando-se ao deboche e aos pecados sexuais exagerados. As mesmas palavras é usada naquele texto. Entregava-se à lascívia. Por exemplo, vamos falar de um modo mais aberto. As mulheres colocam um decote mostrando os seios, por exemplo. E depois, quando está diante das pessoas, elas puxam para um lado, puxam para outro, puxam para o lado. Veste umas saias curtíssimas, gente. Sabe? Mas quando está no meio do povo, elas puxam. Sabe o que é isso? A sua consciência. Lembra das obras da carne que eu falei aqui no começo? O primeiro tópico? A consciência te acusando. Isso não é bom que você está fazendo. Você não está se sentindo confortável. Você não pode se sentar confortável. Você não está andando confortável. E puxa para um lado, e puxa para o outro, e puxa para um lado, e puxa, sabe, ajeita, e arruma, e é aquela coisa. Você está incomodada, mas você está com a mente, de uma certa forma, sendo cauterizada pautadamente. Tem pessoas que colocam e acham que está tudo normal. E aí é onde aparece a sua nudez. E isso é só para a mulher? Não, eu não sou machista neste ponto. O homem também. Sabe, o homem mostra o pitão e sai por aí todo másculo, todo eu sou o cara, eu sou o bambambam. Pera aí, meu irmão. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você sabe que isso não compete para nós. Não nos é conveniente. Não cabe nenhum conceito. E isso são umas das quais lhe afastam da presença de Deus. Você tem que andar com naturalidade. Não estamos dizendo aqui que você tem que andar dentro de um saco para que ninguém lhe veja. Não. Você é uma mulher bonita, você é um homem bonito, um homem bem, né? Tem um corpo bem definido, uma mulher com um corpo bem estruturado, né? Uma estrutura corporal legal, bacana. Isso é bom, mas use umas roupas mais adequadas. Você não é carne de açougue. Você não é uma mercadoria, você não é um objeto, você é um ser especial para Deus. Deus te construiu para que tu possa adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo, e não ser usada como instrumento marionete, como diz as mídias ensinando que as mulheres e que os homens são como objetos, sabe? Então temos que valorizar Deus nas nossas vidas.
Temos que deixar que a glória de Deus seja em nossas vidas, sabe? Os homens vestem umas roupas porque são musculosos, bonitos, e aí querem esbanjar o peitão e tal. Você está pecando quanto a mulher, sabe? A mulher está cometendo um erro gravíssimo em relação a isso. Você está estragando nada mais nada menos do que a sua comunhão com Deus, a sua conduta moral, o seu salvo-conduto. Isso chega à lascívia, como eu acabei de dizer, ela permeia em um contexto que agrava o público e o privado. Tudo demais é um exagero, é uma deliberação, e que fere, e que lhe está dizendo neste exato momento: você está no local onde não pertence ao povo de Deus. Essas ações não são pertencentes aos que vão morar no céu. É o que as Escrituras estão nos dizendo. Você é livre para escolher. Você veste, você vive, você tem a sua vida que é amorosa, que é sexual, com quem você quiser. Agora, uma verdade tem que ser dita. Se você aceitou Jesus e quer ir morar no céu, tenha cuidado com as relações sexuais que você está tendo, tá certo? Apetites desordenados, a conduta que você está levando desordenada. Tome muito cuidado, pois Deus quer ter um tratado maravilhoso na sua vida. Mas Deus quer ter um corpo que de fato saiba cultuar. Você tem que cuidar bem do seu corpo. Você quer ter uma beleza para ser vista, mas seja vista de forma que não venha ferir, sabe? Ferir a sua intimidade, a sua liberdade com Deus. Que o Espírito Santo de Deus conduza a mim e conduza a você. No próximo vídeo, vamos tratar do versículo 20. E o versículo 20 vai estar tratando sobre idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões e facções. Vamos estar tratando sobre esses aspectos no próximo vídeo. Que o Senhor continue te abençoando, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vou fazer uma oração neste momento para que Deus entre na sua vida. Soberano Deus e Pai, que está nos altos céus. Visita essas pessoas que acompanharam agora este estudo e que irão, Senhor, acompanhar e alcançar muitos e a muitas pessoas por intermédio das redes sociais. Deus visita os lares, as famílias, abra-lhes o entendimento e o coração, para a honra e a glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe para todos sempre.